As pessoas estão ficando cada vez mais burras. Eu não sei se isso é apenas uma impressão minha ou se muita gente vai concordar também com isso, mas dependendo da sua idade você começa a analisar e começa a perceber que cada geração que passa as pessoas vão ficando mais burras. Isso não é algo recente, mas agora tá dando pra perceber mais fácil, tá ligado? Agora tá ficando mais nítido e é justamente sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Mas antes de ir pro vídeo, vai deixando aquele like pra dar apoio fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra estar recebendo os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí que eu tô sempre postando diversos conteúdos. E vem me acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo. Como eu falei, as pessoas estão ficando cada vez mais burras em vários aspectos. Muita gente pode olhar para nossa situação atual da humanidade, pelo menos da parte da humanidade mais desenvolvida, mais, enfim, com mais tecnologias e tudo mais. Muita gente pode olhar e pensar, nossa, somos inteligentes. A gente tá no pico da inteligência, no pico da tecnologia. Só que, mano, se você for ver mesmo, eu acredito que a gente tá cada vez mais burro. Cada ano que passa, cada geração que passa, o ser humano vai ficando mais burro. Acompanhe o raciocínio e vê se você concorda. Se a gente for fazer uma comparação num passado mais recente, as últimas grandes invenções do ser humano veio ali por volta do final dos anos 90, começo dos anos 2000, ou seja, 20 anos, 20 e poucos anos atrás. Então celular, internet, até o começo da inteligência artificial. Muita gente pensa que é algo muito recente, mas já existiam inícios de inteligência artificial no começo dos anos 2000, papo de 20 anos atrás. Então, como eu falei, as últimas invenções grandiosas mesmo, tipo celular, tipo máquina fotográfica digital, enfim, essas invenções foram feitas ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E se a gente for ver de lá pra cá, não houve grandes invenções que, tipo, inovaram mesmo. Dá pra entender? Apenas foram adaptações. Esse aqui é o iPhone 15 Pro Max. Ele tem toda a tecnologia, tem 3 câmeras, tem rede 5G, tem 1 tera de armazenamento. Só que, tipo assim, ele não é uma inovação. Ele é apenas uma adaptação, uma evolução do que foi criado lá nos anos 90, no começo dos anos 2000, e foi o celular, tá ligado? A internet, ela basicamente só ficou mais rápida. Só. Quando eu comecei a fazer vídeo, minha internet era de 1 mega. Agora é tipo de 1000 gigas, tá ligado? 1 tera. Apesar de ter tido uma evolução muito grande, imensa, basicamente é a mesma coisa, apenas melhorou. Da mesma forma funcionam as câmeras, por exemplo, que se a gente for ver essa câmera que tá me filmando que é 4K, ela tem basicamente os mesmos mecanismos, apenas foram melhorados, mas é a mesma coisa desde a primeira câmera, se a gente for ver. Que ela basicamente captura a luz por uma lente e armazena isso em algum lugar. Antigamente era num filme, hoje em dia é no cartão de memória. Então, pelo menos eu não consigo pensar em nenhuma grande invenção do ser humano que tá no dia a dia das pessoas e foi criada nos últimos 20 anos. Se alguém souber, comenta aí alguma coisa muito inovadora, alguma coisa que, tipo assim, marcou uma certa divisão ali na história. Pra mim, pelo menos, foi computador, celular, internet, aí sim. Dali pra frente, eu acho que as coisas só foram evoluindo e foram introduzindo coisas, tipo, no celular. Antigamente, o celular só fazia ligação. Hoje em dia é câmera, é bússola, é GPS, é caixa de som, é um tradutor, é uma lanterna, enfim, ele faz diversas funções além de fazer ligação. Mas como eu falei, ele basicamente só evoluiu, só modernizaram o aparelho que foi criado nos anos 90, começo dos anos 2000, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Que nos últimos 20 anos não houve nenhuma criação de fato, criação, não tô falando de modificação, evolução, criação mesmo, algo que veio do nada. Se a gente for ver, mano, a eletricidade é muito recente. Pelo menos eu não consigo pensar em nenhuma criação nesses últimos 20 anos, tá ligado? Eu não sei se o ser humano é cíclico, tipo assim, começa a ficar muito inteligente, depois vai ficando burro, depois começa a ficar muito inteligente, depois vai ficando burro de novo. Porque, ó, se liga nesse raciocínio. Na época do Egito Antigo, tipo, 3 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, eles tinham uma tecnologia absurda de fazer pirâmide, fazer escultura, fazer uma parte de coisa. Tinha uns conhecimentos que você fala, meu mano, ao ponto de duvidar que foi um ser humano que fez aquelas coisas. Por exemplo, pedras cortadas precisamente, sem marca de lâmina, que se a gente fosse fazer hoje em dia precisaria de um laser. E na época eles já fizeram isso, enfim, coisas absurdas e que hoje em dia com a tecnologia que a gente tem seria difícil de fazer. Então se a gente for fazer uma comparação aí de engenharia, de tecnologia, enfim, a gente vê que tipo assim, talvez alguns conhecimentos tenham se perdido nesse meio tempo. Então como eu falei, tem muita gente que pensa que hoje em dia a gente tá no pico da inteligência, no pico da criatividade, no ponto mais alto de conhecimento da espécie humana. Só que não, mano. São civilizações há 5 mil anos atrás que faziam basicamente a mesma coisa na questão de engenharia. Ou até coisas mais grandiosas, mais interessantes, mais duráveis, porque se a gente for ver, Burj Khalifa. Burj Khalifa é grandiosão, top, 800 metros de altura. Coisa linda. Só que será que ele dura 5 mil anos? Igual as pirâmides tá lá? Já não sei. Então, como eu falei, tem muito conhecimento que eu acredito que foi perdido nesse meio tempo. E basicamente, mano, tipo, da época do Antigo Egito até 1700, 1800, basicamente a grande parte das civilizações do mundo viviam da mesma forma. Alguns eram mais avançados na questão de engenharia, de arquitetura, outros eram mais avançados na questão de medicina, mas basicamente era tudo meio parecido. As pessoas se locomoviam de forma parecida, normalmente ou por barco, ou andando a pé, ou tipo de carroça, carruagem, enfim, ou usando animais, enfim. E tipo, da época do Antigo Egito, uns 4, 5 mil anos atrás, até 1700, 1800, era basicamente tudo igual. O que veio fazer uma mudança maior mesmo nas sociedades aí, nas civilizações, foi a criação da energia elétrica e depois a invenção de moto, carro, avião e depois a internet. E tipo assim, quem sou eu pra falar? Mas eu acho que a gente tá num daqueles ciclos que eu falei. Época ali do Egito, Império Romano, enfim, tudo ali existia bastante tecnologia e tudo mais. O tempo foi passando, Idade Média, enfim, os conhecimentos foram se perdendo, tudo foi ficando mais precário. O tempo passou e foi ficando basicamente a mesma coisa. E eu acredito que tipo de 1700 e pouco até os anos 2000 foi o pico de tudo, foi outro pico de tecnologia, de conhecimento. E agora eu acredito que a gente tá descendo novamente. Porque bom, apesar de hoje em dia a gente ter muito conhecimento, se a gente for ver 50, 60 anos atrás, a grande parte dos brasileiros eram analfabetos. Isso 50, 60 anos atrás. Se a gente for puxar 100, 200 anos, a porcentagem era maior ainda. E isso não só no Brasil, em grande parte do mundo também era mais ou menos a mesma coisa. O acesso à informação sempre foi meio dificultoso.
Normalmente o acesso à informação ficavam para pessoas de classes superiores. Mas hoje em dia o conhecimento ficou meio democrático, meio que horizontalizado. Porque o acesso ao conhecimento que eu tenho, uma pessoa no Japão também tem. Uma pessoa no interior do Nordeste também tem. Uma pessoa no sul do Brasil, na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, tem acesso ao mesmo conhecimento. Acesso às mesmas informações e com a velocidade parecida também. Só que ao mesmo tempo, apesar de a gente ter muito mais informação disponível para absorver, ao mesmo tempo eu acredito que grande parte dos conhecimentos realmente úteis foram se perdendo e vão se perdendo a cada geração que passa. As pessoas tendem a se preocupar mais com conhecimentos que vão ser úteis na época que você vive do que conhecimentos passados que são úteis, porém não vão ser tão úteis hoje. Dá pra entender? Então, por exemplo, o que vale mais hoje em dia? O que vai te trazer mais retorno? Você entender sobre redes sociais, entender sobre internet, entender sobre, sei lá, programação, sobre edição de vídeo, de foto, ou entender sobre plantação, entender sobre criação de animais, entender sobre chás que são bons pra tomar, que vão te curar de algumas coisas, entender sobre formas de conseguir água limpa, ou formas de armazenar comida por mais tempo. Hoje em dia a gente não tem mais necessidade de grande parte desses conhecimentos. Pra que você vai se preocupar em como armazenar uma comida por bastante tempo, sendo que hoje tem geladeira? Que, inclusive, eu não citei isso como uma grande invenção, mas, mano, a geladeira, se não for a maior invenção nos últimos 300 anos, é uma das maiores, tá ligado? Eu acredito que depois da eletricidade e da corrente alternada, enfim, a eletricidade de casa, eu acredito que depois disso a maior invenção foi a geladeira. Porque, mano, antes disso, para armazenar comida era muito difícil. A chance de se contaminar com diversas coisas, a chance de atrair bichos pra dentro de casa, enfim, era outro mundo. E se a gente for ver, a geladeira é algo muito recente. Só que apesar de como, por exemplo, a geladeira e outras invenções que eu citei serem coisas extremamente úteis e que mudaram a humanidade, tornaram as coisas muito mais fáceis, apesar disso tem um ponto negativo de que acaba deixando as pessoas mais acomodadas e com menos conhecimento do que antes. Acaba que é como aquele ditado: tempos difíceis tornam pessoas fortes tornam tempos fáceis tornam pessoas fracas e pessoas fracas tornam tempos difíceis, e repete o ciclo novamente. Então, até um tempo atrás, os conhecimentos que você tinha que adquirir era mais sobre sobreviver. E hoje em dia, principalmente em grandes cidades, as preocupações tendem a ser outras. É sobre como ganhar mais dinheiro, sobre como ter uma vida mais confortável, mais feliz, enfim, a preocupação hoje em dia é outra. Até um tempo atrás, as pessoas não se preocupavam muito com ser feliz, as pessoas se preocupavam com sobreviver. Então, tipo, até pouco tempo atrás, nos anos 1900 até os anos 2000, eu acredito que as pessoas eram muito mais criativas, tanto é que grande parte dessas invenções que realmente mudaram o mundo vieram nessa época aí de 1700 até os anos 2000. E não só grandes invenções que impactam as pessoas como um todo, mas coisas simples, como por exemplo, até pouco tempo atrás, até sei lá, 20 anos atrás, as pessoas sabiam arrumar coisas. Por exemplo, uma profissão que tinha muito era costureira, era sapateiro, coisas que tipo assim, deu problema no meu sapato, vou arrumar. Essa roupa não tá legal, vou mandar pra costureira. E hoje em dia ainda tem essas profissões, só que num número muito menor, e tendem a deixar de existir em pouco tempo. Até porque hoje em dia é muito mais fácil você comprar um outro tênis, um outro sapato, do que você levar pra arrumar. Às vezes sai até mais barato. Porém, as pessoas acabam perdendo a habilidade de arrumar as coisas. Até muito pouco tempo atrás, até a época da minha infância, existiam muitas pessoas que consertavam as coisas. Pessoas que consertavam TV, que consertavam liquidificador, consertavam guarda-chuva. Enfim, as pessoas tinham mais essa mania de arrumar as coisas. Até porque ter dinheiro era mais difícil. E hoje em dia as coisas se tornaram mais descartáveis. Deu problema numa coisa, é melhor você comprar outra. Às vezes sai até mais barato e é mais rápido do que você mandar pra arrumar. E esse ato de arrumar coisas, eu acredito que já era uma habilidade criada na infância. Já era uma habilidade desenvolvida cedo. Tinha muito a ver com a criatividade também. Quando você era criança, você tinha que inventar brincadeiras, inventar coisas pra brincar. Às vezes não tinha um boneco, fazia um boneco com milho, fazia um boneco usando meia, usando pano, fazia um carrinho usando caixa de fósforo, fazia carrinho de rolimão usando rolamento e pedaço de madeira, coisas simples, mas que acabava já estimulando a criatividade. E hoje em dia a gente vê que isso não acontece. Crianças simplesmente compram um brinquedo, ou pega o celular e tem tipo infinitas formas de se divertir. E isso com certeza impacta demais e acaba prejudicando a criatividade, o que vai deixando as pessoas mais burras de certa forma. Grande parte das habilidades das pessoas vão se perdendo com o tempo. Eu acredito que daqui 50, 100 anos, as pessoas vão ser mais burras ainda. Grande parte das pessoas não vão saber plantar uma planta, uma plantinha pra deixar bonito no quintal. Não vai saber. As pessoas não vão saber mais de onde vem a comida. Muita gente vai pensar que a comida nasce no mercado, porque por incrível que pareça, tem gente que acredita que frango nasce na árvore. Tem gente que acredita fielmente que o frango nasce na árvore. Chega a ser absurdo, mas tem gente que acredita nisso. E nessa no Brasil não. Tem americanos que acreditam nisso. Tem americanos que acreditam que o frango nasce na árvore, tá ligado? Isso em 2024. Imagina como vai estar daqui 100 anos. Se a humanidade não acabar, eu acredito que a gente vai estar novamente numa época muito ruim na questão de conhecimento, na questão de inteligência, criatividade, enfim. Eu acho que a humanidade vai viver novamente aquele ciclo que eu falei, de transformar tempos fáceis em tempos difíceis. Então, bom, comenta aí o que você acha. Você acha que é normal isso e realmente vai virar um ciclo? As pessoas tendem a ficar mais cômodas, mais burras e depois recuperar a tecnologia, desenvolver mais tecnologias? Comenta aí se você concorda que as pessoas estão ficando mais burras ou você acha que as pessoas estão ficando mais inteligentes, não tem nada a ver. Comenta aí que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue nas minhas outras redes sociais por aí e até o próximo vídeo.